Vamos aqui comigo para a nossa sala de visitas e, ó, atenção, falar desse jeito. O doutor já está aqui comigo, o doutor Ronaldo Luiz Sartório. Tudo bem, doutor? Tudo bom. Seja bem-vindo, viu? Obrigado. Gente, ó, vamos fazer o seguinte, senta aí na sua sala, senta agora, bem tranquila, presta bem atenção, porque agora você vai saber sobre o que mudou após a reforma da Previdência promulgada no dia 12 de novembro pelo Congresso. Mais especificamente, e você vai entender qual é a nova regra sobre o direito adquirido. E quem vai nos ajudar a ficar por dentro de tudo isso é o advogado Ronaldo. Pode chamar de doutor Sartório? Sim. Então tá bom, para ficar mais assim, né, aconchegante, doutor Sartório, abençoados de casa, doutor Sartório. Vocês podem fazer parte dessa conversa aqui, né? Mandem a sua pergunta se você tiver dúvida, mas vamos tentar entender aqui, né, doutor? De um jeito, é difícil, né? Não é que é difícil. Até o pessoal acostumar, né? É isso. É que é desconhecido e é muitas coisas. São muitas coisas para a gente poder entender. Então a gente começa. O que mudou exatamente? Podemos começar por aí? Sim. Então tá. Antes falava aposentadoria por tempo de contribuição e por idade. Hoje é só por idade mínima e tempo de contribuição mínima. Então a primeira regra, a idade mínima. O professor tem uma idade mínima, a atividade especial tem a idade mínima. O que acontece? Cada profissional, dependendo da área que ele trabalha, ele vai ter uma idade mínima? Um tempo de contribuição mínimo? Sim. Da iniciativa privada, que é o mais comum, o pessoal que trabalha, trabalhador, CLT, né, carteira de trabalho, o homem tem que ter no mínimo 65 anos e a mulher 62 anos, né? E isso vale também para o funcionário público. Olha, você está vendo aí agora na sua casa essa tela, ó, vai olhar, o doutor vai falando, você vai prestando atenção ali. Então, 62 anos a mulher e 65 o homem. Que é aquele ali, ó, trabalhadores privados. Sim, e servidores. E servidores. Tempo de contribuição, está lá, 15 anos, que é para a mulher, que está em rosa, e 20 anos para o homem. Os servidores públicos é 25 anos, tanto para o homem como para a mulher, né? E o trabalhador rural continuou com a mesma regra, não teve mudança, né? Que é 55 anos a mulher e 60 anos o homem com 15 anos de contribuição. Então, vocês entenderam? Então, ó, os trabalhos, né? Quem trabalha normal, 15 anos para a mulher, 20 anos de contribuição, isso para o homem. Idade mínima, né, doutor? Sim. 62 para a mulher, 65 para o homem. Os servidores públicos, 25 anos de contribuição. Sim. É importante que essa regra, quem ela vai alcançar, né? Aqueles que ingressarem a partir de hoje, certamente. E a maioria do pessoal aí com até os seus 40 anos, 40 e pouco, também deve entrar todos nessa regra. Porque teremos o pessoal que estava mais próximo da aposentadoria, para isso vai ter uma regra de transição, né? Mas qual é a regra principal? A regra atual. O que se falar de hoje não, né? Do dia que foi promulgado lá a Previdência, é a regra atual. Essa é a regra agora. Então, a regra agora atual é essa. É essa. E aí vai ter as variações, que é de pessoa para pessoa, né? Temos aí também a aposentadoria especial, que nós temos 3 categorias, né? 15, 20 e 25 anos. De contribuição. Que trabalha em atividade especial. 15 anos trabalhado na atividade especial, 20 e 25 anos. O que são atividades especiais? Aquela atividade prejudiciais à pessoa. Pode ser ruído, físico e biológico. Pessoal que trabalha na área de saúde. Apesar de constar na lei como uma aposentadoria especial, esse tipo de aposentadoria praticamente vai se extinguir, porque não vai ter grande vantagem. Mas, como existe, a gente tem que falar. Então, por exemplo, atividade especial de 15 anos trabalhado tem que ter no mínimo 55 anos de idade.
O que trabalhou 20 anos, que a regra prevê 20 anos, atividade especial, 58 anos. E o de 25 anos, 60 anos. Então, imagina só, a pessoa começa a trabalhar com 20 anos, com 25 anos, ela vai estar com 45 anos, ela vai ter que esperar, se for homem, mais 15 anos. Por isso que eu falei que ela vai ficar, não vai ter sua eficácia, né? Que o objetivo Ou seja, essa pessoa vai preferir aposentar pela outra regra do que da sua categoria. Né? É porque antes o objetivo era pegar essas pessoas porque tem um desgaste maior, Sim. Né? Dar uma compensação. Então, uma compensação, exatamente. Tem também os professores. Tem uma tela dos professores para você ver, você que é professor aí, né? Que está escutando a gente agora, com a regra, né, para os professores. Olha lá. O professor é 60 anos o homem e 57 para as mulheres. Para os dois é 25 anos de contribuição. Essa regra também é para os professores da rede pública. Da rede pública. Sendo Ou seja, é tudo igual agora. Só que o da rede pública ele tem que trabalhar no mínimo 10 anos na área pública e 5 anos de efetivo na profissão. Né? Tem ainda esses requisitos, né? Esses detalhezinhos a mais. Mas, no geral, é 60 anos o homem, 57 a mulher e 25 anos de contribuição. E aí nós temos os policiais federais, os legislativos, civis, né, e agentes penitenciários, enfim. 55 anos o homem, 55 é igual, 30 anos de contribuição e 25 direto na carreira pública, né, para essas pessoas. É maior um pouquinho ali, né? É maior. É porque diminui a idade, né? Eles fizeram uma compensação. Compensou ali na média, deve estar todos, na média, todos estão iguais. Porque se aumenta para cá, diminui para cá, aumenta a idade. É exatamente isso que eu percebo. O que está acontecendo, doutor? Explica para a gente, o que acontece? Nós estamos vivendo um momento de transição, não estou falando nem da Previdência em si, isso aí é uma mudança de cultura. Né? O nosso país até agora não funcionava assim, agora vai funcionar assim, mas isso mexe com o nosso jeito de enxergar as coisas, não é? E isso chegou nesse momento, algumas pessoas vão sofrer um pouquinho até que a gente se acostume. Então nós temos 3 momentos ali, a regra atual, a regra de transição, não é? E as pessoas que estão no meio disso aí com o direito adquirido. É isso? Nós temos 3 coisas nessa mudança. É importante que foi dito, porque é uma mudança de cultura. Como a gente encara o nosso dia a dia agora. Lá atrás, houve uma época que aposentava o homem com 30 anos e a mulher com 25. Creio eu que quando teve essa mudança de 30 para 35 e 25 para 30, algumas pessoas foram mais prejudicadas. 30 anos de trabalhados, né? Trabalhado, né? E não tinha idade. Então, tinha idade. Então, já houve uma mudança. Ou seja, se não tinha idade e você trabalhou 30 anos, já aposenta. Sim. Se você começou a trabalhar com 16, naquela época podia, eu acho, né? Podia. Você poderia aposentar com... Até antes. Olha isso, ia aposentar super novo então, também. Tem que ir evoluindo de acordo com a sociedade, né? Às vezes, alguma categoria sai prejudicada, mas não tem jeito. Mas é por causa da transição. Né? Transição. E outra coisa, o cálculo do benefício era feito em cima de 36 meses. Olha bem que interessante. Aí as pessoas contribuíam no mínimo, quando chegava no finalzinho, turbinava a contribuição para fazer a média dos últimos 36 meses. Aí aposentava lá em cima. Olha só. Né? Isso nós já passamos. Aí passamos para a regra que conhecíamos. E agora teve nova mudança. Nova mudança. Né? Estamos vivendo novos tempos, a idade, a pessoa com 70 anos está ali no vigor ainda, trabalhando, sim, muitos, né? Então, vocês percebem que a coisa acompanha, né, a evolução, até do ser humano mesmo. E aí tem o chamado direito adquirido, que foi mencionado, que é para... o direito adquirido está previsto na Constituição, ele é um fator que garante à pessoa que já tem não está efetivo, mas ela cumpre os requisitos para um direito. Então, ela dá uma segurança jurídica. Então, no caso aqui, a aposentadoria. A pessoa que está aposentada já efetivou o direito dela, ela se aposentou.
Então, isso é garantido. Se não, daqui a pouquinho, vi um presidente louco aí e fala, não, vamos tirar a aposentadoria do pessoal. Então, direito adquirido. E o outro, quem está para aposentar? Quer dizer, ele preenche os requisitos, mas não foi efetivado ainda a aposentadoria. Ele preenchendo os requisitos até na véspera, ele não precisa ter essa correria, não. A hora que ele quiser entrar com um pedido de aposentadoria, ele pode até escolher. Vai que a regra nova é melhor. Ele pode escolher entrar na regra nova ou a regra antiga. Nesse momento que nós estamos. Nesse momento. Nesse momento de transição. Nesse momento de transição. Então, por exemplo, no dia 12, no dia 11, ele preencheu os requisitos para aposentadoria. O homem, 35 anos de contribuição. Naquele dia, ele preencheu. Beleza. Daqui a 3, 4 anos, se quiser pedir aposentadoria com a regra antiga, ele pode. Que ele tem preenchido os requisitos ainda quanto da regra antiga. Né? Isso aí é o direito adquirido. E aí tem uma outra parte que é importante a gente falar. Às vezes a pessoa não sabe que tem o direito e tem. Sim. Né? É como a pessoa que trabalha em atividade salubre, por exemplo. O homem trabalhou 10 anos lá atrás e como, vamos colocar aí, motorista de caminhão. Aí pronto, continuou trabalhando em outra função e hoje ele falta 4 anos para se aposentar. Só que esses 10 anos lá transformando a atividade especial que era de motorista em comum, dá um acréscimo de 4 anos. Olha aí. Então, ele na regra antiga vai fazer diferença. Na regra... Ele tem que, apesar de estarmos na regra nova, ele pode usar a regra antiga. Ele foi resgatar lá aqueles anos lá do tempo especial, transformar para comum, para usar na regra antiga. Ou mesmo vale a pessoa que trabalhou no rural. Então, às vezes ela faltava 1 ano. Pô, ela trabalhou 3, 5 anos na roça. Ela tem que ir lá, tem que resgatar esse tempo, porque certamente a regra anterior vai ser melhor para ela do que a nova regra. O senhor está falando da pessoa usar ainda a regra antiga. Ele vai poder usar isso até quando? Existe uma data? Não. Agora acabou, agora é só a regra nova e acabou. Não, se ele preenche os requisitos... Ah, então tá. Ele pode usar onde quiser. Então, existe meio um desespero, assim, no meio... Calma, né? Não tem por que ter esse medo. A pessoa se você é professor, você vai olhar lá a sua idade e o tempo de contribuição que você precisa ter. Se você é público ou privado. Né? E o mínimo é 15 anos para a mulher, 20 anos para o homem de tempo de contribuição. E aí tem a questão da idade e tem a questão do valor do benefício. Né? Aí, acho que é isso que está mais deixando o povo triste. Aí, a regra básica é assim. 15 anos de 60 anos, 62 para a mulher e 15 anos de contribuição. Para o homem, 65 e 20 anos de contribuição. Sim. Isso é para aposentar com o mínimo. O que seria mínimo? É 60% da média de todas as suas contribuições, desde julho de 94 até o dia da entrada da aposentadoria. Então, ele vai aposentar com 60%. Se a pessoa quiser aumentar esse valor, ela tem que ficar trabalhando, porque a cada ano a mais trabalhado, soma-se 2%. Por exemplo, nós temos uma tela ali, vamos tentar explicar aquela tela ali para quem está em casa. Olha lá, o tempo de contribuição, 15 anos, é o primeiro número que aparece ali. O rosa é a mulher e o azul é o homem, tá? Sim. Você contribuiu 15 anos e vai receber lá na frente 60%. Você tem a idade, 62 anos para a mulher, 65 para o homem, isso é a base. 15 anos, eu vou lá, Drica, estou aqui, contribuí 15 anos, tenho 62 anos, quero me aposentar. Eles vão fazer o cálculo de todas as suas contribuições, vai tirar a média disso e desse resultado vai te pagar 60%. 60%. Por quê? O doutor vai responder. Por que 60%? É isso que você precisa entender. A lei, é porque o que o legislador quer fazer? Quer fazer com que a pessoa fique mais tempo trabalhando. Isso. Aí o doutor vai explicar agora, se você puder, Lucas, deixar ainda ali a telinha, o que acontece? Mas eu recebi 60% por quê? Porque você contribuiu 15 anos.
tá? A ideia é que você continue trabalhando até você conseguir receber os 100%, porque isso é possível. Isso a mulher, por exemplo, vai para quantos ali? Vamos dar 35 anos. 35 anos. Você trabalhou 15, contribuiu 15. Se você continuar trabalhando e chegar aos 35 anos de contribuição... Vai dar os 100%. Vai dar os 100%. O homem não vai chegar nos 100%, não? Também chega, aos 40 anos. Que está na outra tela. Está na outra tela. Então, esse é o objetivo. Tipo assim, vai depender muito. Ele te dá oportunidade, a lei te dá oportunidade. Sim. De acordo com a sua capacidade física, uma série de coisas. E a pessoa, cada um, tem... Né? E detalhe, esse 60% não pode ser menor que um salário mínimo. Se der a média abaixo, bate no salário mínimo. Então, ninguém vai receber menos que um salário mínimo. Porque muitas vezes as pessoas já começam a raciocinar. Opa, a minha média vai... Não, tem gente que está fazendo as contas de 60% do salário mínimo. Não é isso. Não tem nada a ver. Ninguém vai receber menos que um salário mínimo. Sim, né? Então, o objetivo da lei é fazer com que a pessoa fique mais tempo no mercado de trabalho. Isso vai abrir também para que o nosso país comece a empregar pessoas com mais idade? O senhor acha que isso vai mudar? Olha, nós temos uma questão... Porque vai precisar que isso aconteça, né? De alguma forma. Mas primeiro temos que ter o emprego. Né? Temos que ter um emprego, né? Porque quando começa a ter emprego, a economia começa a girar, a empresa, ela tanto precisa da mão de obra jovem, cabeça nova e tal, como precisa da experiência. Exatamente. Então, tem emprego para esse pessoal. E, aliás, a economia andando, tudo melhor para todo mundo. Aliás, a gente precisa no Brasil, sim, passar por essa mudança. Eu gosto disso. Estou falando assim, Driga, porque é assim, ó, a gente conhece países lá fora que eles valorizam muito a experiência. E nós aqui no Brasil, não. A gente despreza a experiência. Nós temos essa cultura, não é boa, né? Então, valorizar a experiência. O que viveu mais, uma pessoa de 75 anos sabe muito mais do que eu. É ou não é verdade? Aí entra naquela questão, né? Mas aí o de 75 anos com a tecnologia não consegue mexer em nada, mas a experiência de administração com pessoas ou seja, vai ter é uma mudança, né? É uma mudança cultural mesmo. Vai ter, todo mundo vai ser mexido aí, gente. Está mexendo com toda a estrutura. É uma quebra de paradigma. Como o senhor falou, mudou lá atrás. Vai mudar agora. Teve esse chacoalhão, todo mundo ficou... vai mudar agora de novo, daqui a pouco se ajeita. E não me surpreendo, daqui a mais 10 anos ter nova mudança. Por exemplo, a regra para a pensão. Tivemos mudança recentemente e agora mudou novamente. De primeira, 100% do valor do benefício. Né? Agora, a aposentadoria por invalidez era 100% do valor do benefício. Agora é 60%. Independente do tempo? Aí, a cada ano acima de 20 anos, somos 2%. Sim. E agora também não tem mais acúmulo, né? A questão da pensão, né? Vai ter, assim, um acréscimo, mas acúmulo não. Aí a pensão por morte também teve mudança, é 60%, mais 10% por dependente. Se não tiver dependente, é 60%. Né? O instituidor da pensão tem que ter 180 contribuições. Se não tiver, não deixa a pensão. E tem que ter 2 anos casado ou de união estável. Então, assim, é uma mudança drástica na toda a sociedade, até o pessoal se adaptar. Até a gente se adaptar. Demora um pouquinho, mas a gente vai aprendendo. Nós mostramos, doutor, a tela da mulher ali da idade. Vamos falar dos homens, senão os homens vão ficar chateados. Não mostrou o meu, olha lá, vamos ver. Ó. Porque o homem vai além, né? Mais um pouquinho, olha não, lá. Acontece assim, se a mulher continuar trabalhando, eu estou falando do homem, né? Mas voltando, 35 anos, se ela tiver condições de continuar trabalhando... Vai ela só aumentando, vai como ali, ó, 40 anos de contribuição o homem, a mulher é 35, 5. Lembra, para receber os 100%. O homem trabalhou 40 anos de contribuição, ele vai receber 100%. A mulher, se ela chegar nos 40 anos, ela 110. E se continuar, por exemplo, 45 anos ali o homem, 110%. Só não pode exceder o teto previdenciário, que hoje é R$ 5.800.
Então, esse percentual pode ir. Desde Agora, que se ultrapassar o teto, ele é barrado, Ele é pelo barrado. teto. Como tem um mínimo, ninguém vai receber abaixo do salário mínimo. Tem um teto também. Tem um teto que é R$ 5.800. Então, conforme a pessoa, ela está ali, seus 40 anos, está continuando a trabalhar, 102, 104, cada ano que passa, mais 2%. 2%. Essa mudança precisa gerar uma mudança de comportamento, que é o quê? Vamos precisar poupar para a nossa velhice. Sim. Como acontece lá fora, é isso? O que nós observamos trabalhando diretamente com a população? E não precisa nem trabalhar direto, porque temos sempre um idoso em casa, ou é um tio, ou é um avô, ou até os nossos pais. É na velhice que a pessoa mais precisa do acolhimento. Sim. É o que tem mais gasto, né? E o salário mínimo não dá, não Nosso cobre, salário não mínimo cobre. não dá Né? para viver. Ou vai onerar as famílias, quer dizer, os filhos, que hoje os filhos têm a obrigação legal de assistir os pais Sim. idosos, né? Ou a pessoa, desde novo, aquele que já pode começar a poupar na velhice. Tudo bem, tem aquela pessoa que não tem condições hoje, mas ela vai estudar, ela vai crescer. Mas assim que ela tiver condições, ela vai pensar se eu compro um carro de 100 mil ou eu compro um carro de 50 e começa a poupar. Porque nós não tínhamos essa cultura, pelo menos é uma sensação. Né? Sim, sim. As pessoas gastam, mas Nós estamos falando de forma geral, não se tem a Geral. cultura. Claro que um ou outro já faz, né, doutor? Sim. Mas de forma geral, nós todos brasileiros não temos essa cultura e vamos ter que passar por Temos que desenvolver a cultura do poupar, né? Para que no futuro, né, não venha trazer transtorno, nem para os parentes, vamos colocar assim, e nem para si só, né? Porque Sim. vai que a pessoa não tem parentes, e aí? Né? É verdade. Doutor, no meio disso tudo, né, existe uma dúvida, que é a grande dúvida da população em relação a essa mudança na Previdência? O que acontece? As pessoas estão tentando ver aonde que ela se encaixa. E é isso mesmo que ela tem que fazer. Só que essa é a questão que, às vezes, na regra de transição, vai observar que, às vezes, ela pode encaixar em 2, 3 regras. E aí tem que planilhar para ver qual que ela vai, se ela vale a pena esperar para alcançar essa regra, porque ela vai ganhar um pouco mais. Né? Porque então, muito existe a regra de individualizado. transição. Agora, talvez, voltando um pouquinho à questão do direito adquirido, que é importante, que eu sempre friso, a pessoa ir atrás de tempo perdido. Ela teve uma ação trabalhista lá atrás, teve 2 anos reconhecido. Se ela for lá no INSS, não consta aqueles 2 anos, mas ela pode usar esses 2 anos para somar no tempo, ou talvez o tempo que faltava para ela já estar Ela vai aposentada. precisar da ajuda de alguém para fazer isso? Não vai conseguir fazer sozinha? Precisa de um advogado? Sim, e assim, tem que ser uma pessoa que entenda da área também, né? Que é o dia a dia dele, porque está habituado com aquilo. E, às vezes, a própria pessoa consegue, às vezes um contador, o próprio amigo, acaba conseguindo. Mas a pessoa apropriada é o entendedor daquela matéria, né? Para poder que... tem 2 benefícios. Qual que é o melhor para ela? É isso que tem que ser visto. É um planejamento. Tem que pegar, fazer um diagnóstico. Então, se a pessoa está para se aposentar, hoje ela já tem que fazer o levantamento da vida dela todinha. Ir lá no INSS, pegar o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá consta todos os vínculos dela. Tem que partir dali, porque ali ela vai ver, mas eu trabalhei numa empresa de tal ano a tal ano. Aqui só consta anos a menos, para ela dar tempo de ir atrás e corrigir. Porque hoje o tempo está vendo que vai ser fundamental para que ela não venha perder os direitos. E quem é autônomo? Ou o microempreendedor individual e paga, né, Eles seu são na carnê mesma ali? regra. É a mesma regra. Porque de primeiro, por exemplo, o MEI só se aposentava por idade e com salário mínimo, né? E hoje ele vai entrar nessa regra aí da mulher 62 e homem 65, na mesma regra, né? Com relação ao autônomo, por exemplo, às vezes ela trabalhou lá atrás como autônomo, só que não recolheu.
não fez nenhum recolhimento social. Se ela trabalhou e tem como provar, ela tem como recolher os atrasados. E esses 5 anos fazer a diferença agora, né? Pensão por morte. A pensão por morte, ela já teve uma mudança atrás, há uns 3 anos, que passou a ter, no mínimo, 2 anos de união estável ou casamento para ter direito. Tem que provar esses 2 anos. Passou a ter uma escalinha, tipo assim, que até 21 anos tem que ter 3 anos de casado. Não, até 21 anos recebe a pensão por 3 anos. De 40 a 43, 15 anos. Acima de 43. Recebe durante 15 anos. E a partir de 44 anos é vitalício. Isso já mudou recentemente. Agora teve nova mudança. Para deixar o direito, tem que ter 180 contribuições. Né? Para deixar o direito, 180 contribuições. E é 60% só do valor do benefício. Do valor total do benefício. Soma todos os anos contribuídos, dá uma média, daquela média, tira 60%. Mais 10% por dependente. De primeiro, quando o dependente, o filho, ia ficando maior de idade, a cota parte vinha para o cônjuge. Agora não. Agora não. Ela fica com 60 mais 10. Saiu, tornou maior de idade, tira, fica só com 60%. Fica só com 60%. Então, as pessoas também que se apoiavam nisso para ficar meio de corpo mole, vai ter que se mexer agora também. Na verdade, todo mundo vai ter que dar uma mexidinha a mais aqui, né, doutor? Não vai sobrar para ninguém. Pelo que a gente está vendo, né? Não vai sobrar. Então, vamos falar agora, nosso tempo, não sei se vai dar tempo, mas, por exemplo, quem está lá vendo e está assim com o coração na mão, porque tem 59 anos. Sim. Ou seja, ano que vem agora eu já ia dar entrada na aposentadoria. O que é melhor para ela fazer? Porque você falou que ela pode escolher ainda até esse... 59 anos ela não tem o direito adquirido. Ela vai entrar na regra de transição. Então, uma das regras de transição é o pedágio de 50% para quem falta 2 anos de contribuição. 2 anos de contribuição. Então, por exemplo, essa pessoa que tem 59 anos, mulher, e ela... Nessa nova regra, ela precisaria de 3 anos para ficar com 62. Não, mas a regra de transição continua sendo 60, né? E se falta 2 anos, ela está com 28 anos de contribuição, ela vai trabalhar os 2 anos mais a metade. Mais? Né? A metade do tempo, 3 anos. 3 anos. Tem que contribuir mais 3 anos. Só que o ano que vem não é mais 60, é 60 anos e 6 meses. Ou seja, ela vai trabalhar 2 anos, mais 1, mais 6 meses. Aí no outro ano é Ou 61. seja, na verdade não é isso, vai ter que ir fazendo os cálculos. Justamente, é isso que tem que planilhar. Gente, vai ter que fazer umas continhas aí de matemática, justamente, né? E se ela tiver 15 anos só de contribuição, porque aí não bate lá nessa regra aí. Aí ela vai ter que ir a regra de transição por idade. Não é melhor, então, ela entrar na regra nova? Esperar os 62 anos e fazer a aposentadoria? Não, depende. Vai depender. Porque talvez ela não entra está na no regra mercado de trabalho, né? Entra na regra da idade mínima, que é 15 anos de contribuição. Né? 15 anos e 60 de idade. Pela regra por idade, porque uma das regras de transição é por idade. Falando de regra de transição, significa que tem um tempo. Sim. Essa regra de transição tem um tempo para acabar, certo? Sim. Qual é o tempo? Vai variar, né? De 5 até 12 anos. Eu não fui ainda planilhar para ver a extensão. São muitos números, né? Mas que a gente está ouvindo dizer, né? Porque agora vai começar a prática do negócio. Para ver aí vão ver os entraves. Funcionar. Então, por exemplo, um dos entraves, a questão da transição de 50% do pedágio. Ali diz que vai entrar o fator previdenciário, coisa que é da regra antiga. Nossa Senhora. Mas fala que o cálculo do benefício é com a regra nova. E aí, como que vai resolver isso? Como que pode? Você está na regra nova, usar uma regra antiga? Isso ainda vai ser acomodado na justiça. As demandas vão começar a surgir, o INSS vai nivelar por baixo, ele vai negar tudo, vai começar a cair no judiciário, aí sim, daqui 2, 3 anos, vai começar a vir as decisões,
o entendimento jurídico daquilo dali, vai começar a ajustar. Então, o próprio operador do direito hoje, quem intitula como especialista, não é capaz de fazer essa previsão. Porque ainda não aconteceu na prática para ver se vai funcionar, se vai estar ali ajustado. Porque às vezes você fica tão focado nessa regra, mas quando você começa a colocar no papel, vamos fazer uma simulação nessa regra. Ah, não, ela cabe nessa aqui também. Aí, então, vamos partir para qual é o melhor benefício. Se é nessa, se vale a pena amanhã, ela preenche os requisitos. Mas vale a pena ou vale a pena esperar 2 anos por causa do valor do benefício? Pois é. Quem vai fazer 60 anos agora? Né? E aí, o que você faz? Tem que colocar no lápis tudo, né? O que vale mais a pena, né? Para ver o resultado final. Se o resultado final do que a pessoa for receber foi igual nas duas, sim, porque pode acontecer isso, né? Agora eu acho que vale a pena até a pessoa esperar, porque na regra antiga, a pessoa falava muito, tinha como parâmetro salários mínimos. A pessoa falava assim, eu me aposentei com 4 salários mínimos. Aí passava 5 anos, ela está recebendo 2 salários mínimos. Por quê? A correção do salário mínimo era diferente da aposentadoria. Pelo que eu vi dessa nova regra, a correção vai ser igual. Então, vale a pena agora ela pensar 2 vezes, porque ela não vai perder. Se ela está bem de saúde, vamos lá, cada ano é 2%. Vale a pena trabalhar 4 anos é 8%. 8% em cima de um salário mínimo, só um mês não é nada. Coloca 1 ano, 10, 20, 30 anos. Vocês estão entendendo? Essa projeção que nós temos que mostrar para a pessoa. Que as pessoas, às vezes, muito indignadas, ela quer chutar o balde. Não está enxergando, né? Mas 8% em cima de R$1.000... Justamente. Agora coloca 12 meses. Mas não é R$1.000, você trabalhou... 13 meses, né? 13º. E 10 anos. 10 anos. A mulher vive 30 anos, faz diferença. Faz muita diferença. Doutor, vamos ver se a gente consegue responder aqui. A Lucimara, ela perguntou assim, como fica a pessoa que tem a carteira em branco? Ou seja, nunca teve carteira assinada. Tem o direito adquirido para ela? Mas ela não tem direito, né? Não tem, não. Porque é o seguinte, o INSS é seguro social. E agora? Vamos considerar que ela não tem nenhum recolhimento, porque ela pode ter a carteira em branco, mas recolheu pelo carnê. Sim. Mas vamos partir do princípio que ela não tem nenhum recolhimento. Essa pessoa, na sua velhice, que aí no caso é 65 anos, se ela não tiver renda nenhuma na família, ela vai poder pedir o LOAS, que o LOAS não mudou, continua 65 anos. E a renda per capita, 1/4, que hoje é R$ 249 por pessoa. Você pega toda a renda, divide pelo número de pessoas, tem que dar 1/4 salário mínimo. Mas isso, qual é a regra para ela entrar nisso? 65 anos de idade. E nenhuma renda na família? Ou a renda da família tem que dar menos de 1/4 salário mínimo. Porque é um seguro. Se ela não pagou o seguro, ela não vai ter esse retorno. Sim. E para esse tipo de pessoa, porque não é pouco comum, às vezes por vários motivos, a dona de casa sempre foi dona de casa e de repente está nessa situação, sim, aí o governo tem esse amparo social. É um amparo social, que é um salário mínimo, não tem 13º e não deixa pensão. Morre com ela. Morre com ela. Né? Mas tem toda essa regra. E é um salário mínimo. É um salário mínimo. É igual ao que muitos vão ficar mesmo. Muitos no final, porque 60% da média, né? Porque quem vai aposentar com a contribuição mínima, que é 15 anos para mulher e 20 por homem, 60% vai dar o salário mínimo. Vai dar um salário mínimo. Completo 55 anos ano que vem, a Joaquim Madeni. Trabalho na área rural há 20 anos, mas tenho 3 anos de registro em carteira. Isso pode interferir? Completa 55 anos ano que vem. Trabalha na área rural há 20 anos e tem 3 anos de carteira assinada. No caso dela, 57 anos, 20 anos de contribuição, 20 anos na rural. 55 anos. 55 anos. Esses 20 anos na área rural pode ser comprovado? Justamente. Comprovando, ela vai para 24 anos, certo? 23 anos. 23 anos. Ela tem 23 anos mais 57 anos. 55 anos. 55. Olha, não entra nem na regra de transição.
Teria que ter 60 anos. É uma senhora. E talvez ela está... eu não sei se é porque é nome é Joaquim. Eu acho que é homem, porque é nome de Instagram. Então tá Joaquim Adenir. Tá. Deve ser se homem. for homem, é 65 anos. Vai ter que aguardar porque... Vai ter que esperar 10 anos. Talvez ele está perguntando para o futuro mesmo. Sim. Né? Então... Porque, como eu falei, a gente não está com tudo na mão. Mas por ter só 24 anos, se for a regra de transição de 100%, ela seria o tanto que ela falta para 35, que é 11 anos, mais Sim. 11. Então não dá. Então ela vai entrar pela regra mesmo de 65 anos. Porque vai ter 23 anos de contribuição, não talvez dá encaixaria na de 15 anos ali. Mas não tem idade. Então ou espera ter a idade ou contribui mais. Não, o contribuir, eu sempre digo, é sempre importante. Porque é um seguro. Porque se ela vier a falecer, ela deixa a pensão. Se ela machuca, que seja um salário mínimo, ela vai ter a cobertura cada mês de um salário mínimo. Né? A aposentadoria vai ser uma consequência. Né? Então, certamente essa pessoa aí, com 65 anos, ela vai aposentar. Se fosse, aqui é homem, mas se fosse uma mulher com 55, com 20 anos de área rural, já dava para ela aposentar? Não. Por que não, doutor? Porque 25 anos... Não, mas ela trabalhou no... Aonde que ela está trabalhando hoje? Hoje, aqui, ó, 55 anos e 15 anos de contribuição à mulher. Mas é rural, totalmente rural. Totalmente rural, Ela trabalhou 3 anos. Ah, não pode ter esses 3... Então, talvez é isso que ele está perguntando, né, Joaquim? Se os 3 anos de registro em carteira pode interferir. Se ele for da entrada como trabalhador rural. Ah, entendi. Eu acho que é isso mesmo, doutor. Sim. Desvendamos aqui a pergunta. Então, vamos lá. Ele tem 55 anos e contribuiu 20 anos na área rural. Pode acontecer que a pessoa trabalhou com a carteira e voltou para a roça e ela trabalha lá. Ela provando que ela trabalha lá, no caso dele, é 60 anos. Ou dela, né? Porque se for ela, é 57 anos. Ou é o Joaquim ou é a Adenir. Se for a Adenir... Vamos os dois. Se for ela, 57 anos, 15 anos de... 55. 55. Vai fazer 57? Vai fazer... 55, tá certo. Não, ela vai fazer 55 ano que vem. Tá. E tem 15 vai anos ter 55, e 15 anos de contribuição. 20 anos na área rural. Sim. Enquadra aqui nos 55 e nos 15 anos. Aposentadoria rural. Por idade. Os 3 anos de registro em carteira vai interferir? Então, se foi lá atrás que ela, tipo assim, eu posso ser hoje urbano, mas mudei para a roça, estou trabalhando lá. Então, aí eu passei a ser rural. Então, não vai influenciar, desde que não seja assim. Ela trabalhou na roça 10 anos, veio para a cidade 3 anos. Ficou fazendo esse ping-pong. Justamente. Entendeu, Joaquim e Adenir? Se foi antes da área rural ou depois, não vai interferir. Vai conseguir se aposentar tranquilamente. Ela tem que caracterizar que ela é trabalhadora rural. Se ela 20 trabalhou... anos também já dá para caracterizar, Então, isso eu falei, por favor. certamente é bem provável que ela trabalhou na roça, na cidade, e voltou... Ou trabalhou antes na roça. Então, ela provando que ela trabalhou lá, ela vai ter o direito de se aposentar. Certo. Gente, aí é o seguinte, da regra de transição, que são muitos pontos, o doutor Sartori vai voltar aqui. A gente vai voltar. O doutor Sartori vai voltar aqui para a gente falar só da regra de transição. Sim, sim. Né? Aí a gente pega e esmiuça detalhes. A gente traz um quadro aqui, uma caneta, dá uma aula aqui para todo mundo entender. Faz os gráficos, tenta Faz os gráficos, demonstrar da melhor forma, né? Que a pessoa possa entender e ela ter uma noção, mas é difícil, ela vai ter que procurar um profissional para auxiliar. Ela fazer um mapa dela, né, ver como está a situação dela atual, porque aí ela pode, tranquilo, ela pode, depois de um passar do tempo, já sabendo que tal data ela pode enquadrar nessa regra, tal data nessa regra. Tá certo. Mas aí a gente fala disso quando o senhor voltar, tá bom? Muito obrigada pela sua presença, doutor. É um assunto que tem pano para manga demais. Vamos fazer um intervalo e a gente já volta.